Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar das 10 leituras que eu quero fazer em 2024. Pois é, o ano novo tá batendo na porta e eu tô tentando me organizar um pouco nas prioridades de leitura pro próximo ano. São muitos livros e é preciso fazer escolhas. Pois bem, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu gostei. Fica comigo até o final, que a lista tá muito boa. Talvez tenha aqui sugestões bacanas para vocês também. E eu quero ver se ao longo do ano eu também trago aqui pro canal vídeo resenhas sobre essas leituras que eu selecionei para ler no ano de 2024. Lembrando que eu tenho outros projetos de leitura, eu tenho o Clube Labaredas, que faremos outras leituras, então essa lista aqui é uma lista minha, é uma lista que eu preparei com base no que eu já tenho aqui na minha biblioteca. Então, eu quero que vocês levem em conta esses fatores também. Todos os livros que eu falar aqui nesse vídeo vão estar linkados aqui na descrição. E se vocês gostarem, se vocês se interessarem por algum desses livros, não deixem de usar o meu link para comprá-los. É uma forma também de apoiar esse meu trabalho por aqui, o meu conteúdo sobre livros aqui no YouTube. O primeiro livro dessa lista é esse do Ítalo Calvino, Ser um Viajante numa Noite de Inverno. Esse livro tá nessa edição maravilhosa, foi publicado em 2023, que eu recebi da Companhia das Letras. Tem todo um detalhe aqui em tecido, muito bonito mesmo essa edição desse livro. Eu gostei muito e eu tô curiosa para ler mais obras do Ítalo Calvino. Eu já comentei aqui com vocês em outro momento, eu li dele As Cidades Invisíveis, que eu gostei muito. Eu fiquei meses com aquele livro, lendo e relendo. Então aqui eu não imagino do que se trata esse Ser um Viajante numa Noite de Inverno. Eu tô muito curiosa para fazer essa leitura e eu tentei fazer essa lista pensando nos livros que estão aqui na minha estante e que eu realmente quero ler. Então, para que seja uma lista que eu possa cumprir também, né? Que eu não mude de ideia e fique sempre priorizando outras coisas e não essa minha listinha. Mas vejam bem, a proposta desse livro do Ítalo Calvino é a seguinte. Nesta obra-prima, Ítalo Calvino faz do próprio leitor seu personagem principal, cuja grande missão é ler romances. Esse livro foi feito para mim. Então, o primeiro livro da lista é esse do Ítalo Calvino. Essa edição, ela tem a tradução do Nilson Moulin e um pós-fácil do Maurício Santana Dias, tá? Caprichadíssima. Inclusive, agora eu tava olhando aqui, tem uma fotografia do Ítalo Calvino aqui, maravilhoso. Eu recebi, junto com os livros do Ítalo Calvino, alguns postais também. Tem um dos postais tem uma foto dele. Muito legal, muito bacana. Literatura feita por italianos no geral tem me agradado muito. E o segundo livro dessa minha lista é A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa, que eu tô com muita vontade de ler. Faz mais de ano que eu tenho esse livro aqui também e eu acabei não conseguindo priorizá-lo e é uma leitura que eu quero priorizar no ano que vem. Publicado pela Estação Liberdade no Brasil. A Yoko Ogawa é uma escritora que nasceu no Japão em 1962 e esse livro ele foi finalista do International Booker Prize em 2020. Essa edição aqui tem a tradução do japonês feita pelo Andrei Cunha e foi publicada pela Estação Liberdade em 2021. Me contem aqui se vocês já leram A Polícia da Memória, eu estou muito empolgada. Muito bem, o terceiro livro que eu quero ler em 2024 é o volume 3 dos Diários da Virginia Woolf. Eu já comecei, eu li acho que uma entrada desse volume. Eu gosto muito dos Diários da Virginia Woolf. Quem já me conhece há mais tempo sabe dessa minha paixão por essa escritora, né? Pelos diários dela também. E eu li os 2 primeiros volumes que saíram pela editora Nós e agora eu vou entrar no terceiro volume, que compreende os anos entre 1924 e 1930. Esse é um período muito interessante da vida da Virginia Woolf. É o período em que ela volta a morar em Londres e ela, assim, vive um florescimento intelectual gigantesco. É um período em que ela publica obras fundamentais na trajetória dela como escritora.
escritora, como Ao Farol, Mrs. Dalloway, Orlando, Um Teto Todo Seu e O Leitor Comum. Enfim, a tradução desses volumes da Woolf aqui, elas foram feitas pela Ana Carolina Mesquita, e eu sou uma grande admiradora do trabalho da Ana Carolina Mesquita. Eu já li outras traduções dela, da Woolf também. Enfim, isso faz muita diferença na minha experiência, tem sido maravilhoso. Esse livro conta com uma introdução, com notas sobre tradução, que são textos incríveis. Eu sempre leio a cada nova leitura, então esse é um livro que eu quero ler ao longo do próximo ano e que eu já espero poder começar agora no finzinho de dezembro, porque é um deleite imenso para mim ter a companhia dessa escritora, tá acompanhando ela nos diários, fazendo essa leitura dos diários, percebendo a construção, as experiências. Enfim, tô muito ansiosa para saber o que vem por aqui no volume 3 dos diários da Virginia Woolf. O quarto livro que eu coloquei na minha lista é o Não Me Pergunte Jamais, da Natalia Ginzburg. Esse livro tá nessa edição feita pela editora Ainê, que é uma edição muito linda. Eu gosto muito do trabalho da Ainê. A tradução é da Júlia Scamparini e a Natalia Ginzburg é uma autora que já fazia um bom tempo que eu queria conhecer. E em 2023 eu tive a oportunidade de ler As Pequenas Virtudes, que me encantou. Eu adorei os ensaios dela. Eu fiquei com muita vontade de escrever com os ensaios dela. Eu peguei lições para minha vida com esses ensaios desse livro. E, enfim, os livros ao longo do tempo, eles têm sido grandes referências para mim. E a Natalia Ginzburg e os livros dela, eu tenho uma certeza, assim, de que eles vão me acompanhar por aí ao longo dos anos. Eu tô só começando a lê-la. E esse livro, então, eu tinha que colocar na minha lista para 2024. Eu espero ler mais obras dela em 2024, mas esse é uma garantia de leitura da Natalia Ginzburg que eu quero fazer no próximo ano. É um livro de ensaios, né? Eu não lembro se eu já falei, mas só para deixar registrado que eu tenho aqui na minha estante alguns romances da Natalia também. O quinto livro que eu quero ler em 2024 é O Manto da Noite, da Carola Saavedra. A Carola é uma das escritoras brasileiras contemporâneas que eu mais admiro e eu só li um livro dela até agora, que se chama O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, publicado pela editora Relicário. E eu já falei desse livro aqui também em outros momentos, mas esse livro me apaixonou de um jeito, assim, pelas reflexões que ela elaborou ali em 2021, foi quando eu li esse livro, que ela escreveu também durante a pandemia. Acho que é o único livro que fala sobre pandemia de algum jeito que eu li, que me interessou, porque ficção sobre a pandemia eu tenho passado longe por enquanto. E esse livro, O Manto da Noite, é um romance que ela escreveu depois daquele ensaio, depois de escrever O Mundo Desdobrável, que é um texto que, de certa maneira, eu considero revolucionário e deu para perceber que ela também é um ponto, assim, de mudança na literatura da Saavedra. E aí eu tô curiosa para saber o que ela fez no Manto da Noite, e esse livro já tá comigo há um tempo, e eu preciso lê-lo em 2024. Eu espero ler outras obras da Carola, se vocês já leram, me indiquem aqui o que vocês gostaram, mas esse é o que eu tenho em mãos, que eu recebi em parceria com a Companhia das Letras, e a capa tá belíssima também. Um texto da contracapa assinado pela Natália Polesso, que eu adoro também. O sexto livro dessa minha lista para ler em 2024 é o Insubmissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo. Esse livro, publicado pela editora Malê, tá muito bonito, um projeto editorial muito bacana. É uma das escritoras contemporâneas brasileiras que eu mais admiro e também é uma das escritoras contemporâneas brasileiras mais importantes, né? E esse livro, eu sinto que ele vai ser uma leitura que eu vou gostar bastante. Pessoas que eu admiro muito gostam desse livro e tem esse livro como uma referência. Então, eu quero fazer essa leitura no próximo ano sem falta, não quero adiar mais esse reencontro com a Conceição Evaristo. Então, eu separei o Insubmissas Lágrimas de Mulheres. O sétimo livro que eu quero ler em 2024 é o Cartas da África, Registro de Correspondência entre 1891 e 1893, do André Rebouças.
com a organização da Hebe Matos e publicado pela Chão Editora. A minha tendência é sempre dizer Chão Editora, mas tem um acento aqui na descrição do nome da editora, né? A capa tá muito bonita, esse livro tá lindo, é um livro mais grossinho, né? Essas cartas do André Rebouças. E o André Rebouças, ele é um dos meus personagens da história do Brasil no século XIX preferidos. Eu gosto bastante de todas as coisas que eu li sobre ele ao longo do tempo. Ele foi um engenheiro negro do Império, amigo, inclusive, do imperador, e tem toda uma trajetória de ativismo também pela causa abolicionista, de defesa de suas ideias. Eu tô muito curiosa para ler essas cartas dele, porque foram cartas que ele escreveu no exílio, então, depois da proclamação da República no Brasil, e nessa ocasião ele resolve ir embora junto com a família do imperador Dom Pedro II, né, que foi mandado embora pelo governo, né, pelo novo governo republicano. Sem falar então dessa questão do ativismo político do André Rebouças. Ele era um liberal monarquista e que lutou muito pela abolição da escravidão no Brasil. Ele defendia muitas ideias interessantes, como por exemplo que a abolição fosse feita sem indenização aos proprietários de pessoas escravizadas. Ele defendia também uma reforma fundiária que proporcionasse o acesso à terra pelas populações negras recém-libertadas, o que teria sido revolucionário para a estrutura social brasileira. Tem um livro sobre o André Rebouças que eu gosto muito, que se chama O Quinto Século, André Rebouças e a Construção do Brasil, da Maria Alice Rezende de Carvalho. E esse é um texto incrível, se vocês têm curiosidade, então, sobre ele, se vocês gostaram do que eu falei, dão uma pesquisada nesse livro. Enfim, ano que vem vou ler as cartas do André Rebouças. O 8º livro dessa minha lista para ler em 2024 é A Revolução das Mulheres, publicado pela editora Bom Tempo, com organização da Graziella Schneider, Emancipação Feminina na Rússia Soviética, e é uma série de artigos, atlas, panfletos e ensaios de diversas mulheres que foram importantes nesse contexto aqui, como por exemplo a Alexandra Kollontai. Aí o que diz aqui no texto da contracapa? Esta nova e instigante antologia reúne uma extraordinária amostra de escritos feministas e revolucionários russos, marcando o centenário da Revolução Soviética. A Revolução das Mulheres nos incita a travar um diálogo com algumas das mais radicais pensadoras e ativistas do século XX. Aqui encontramos ideias sobre como construir novas relações entre homens e mulheres, como criar novas possibilidades para nossas crianças e famílias e como imaginar um mundo melhor. Abarcando um amplo escopo de documentos, desde convocações diretas às trabalhadoras até análises férteis sobre psicologia feminina, esta obra oferece insights que permanecem tão provocativos hoje quanto o eram 100 anos atrás. Essa é um comentário de Wendy Goldman. O 9º livro que eu selecionei para essa minha lista de leituras de 2024 é o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Eu queria muito ler esse livro já faz tempo. Eu já planejava ler em 2023, não li em 2023, né? Mas tudo bem. Incluindo as cartas que o jovem poeta Franz Capus enviou para Rilke. Então, é uma edição super completinha, feita pela editora Planeta. A tradução é da Cláudia Dornbusk. Tá na minha lista para ler ano que vem. Lerei Cartas a um Jovem Poeta. Sinto que vai ser, assim, um livro da vida pra mim. E por último, mas não menos importante, o 10º livro que eu selecionei para ler em 2024 é O Mestre e Margarida, do Bulgakov. Faz tempo que eu quero ler esse livro. Eu penso talvez em começar a ler ele nesse final de ano também, não sei. Essa ordem que eu coloquei as leituras não significa que vai ser a ordem que eu vou ler, tá? Esse livro eu sei que ele tem muito humor, muita crítica, né? Então eu gosto de ler coisas engraçadas. Não é só desgraceira, hein? Eu gosto de ler coisa engraçada também. Não leio só desgraça, não. Tô com muita vontade de ler um autor russo. O Bulgakov é um autor russo que eu ainda não li, então esse vai ser o meu primeiro contato com esse autor. Essa edição feita pela editora 34, sem comentários, né? De qualidade e de
preparação, assim, é um trabalho editorial maravilhoso. Aqui temos a tradução do Irineu Franco Perpétuo, e aqui na contracapa diz assim: espécie de Fausto russo, inspirado na obra de Goethe e na ópera homônima de Charles Gounod, O Mestre e Margarida de Mikhail Bulgakov é considerado um dos grandes romances do século XX. Situado na Moscou dos anos 1930, o livro narra as peripécias de Satã na cidade, acompanhado de um séquito infernal, composto por um gato falante fanfarrão, um intérprete trapaceiro, uma bela bruxa e um capanga assustador. E essa é uma lista de 10 livros que eu quero ler em 2024. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha listinha. Me contem aqui nos comentários se vocês vão fazer uma lista igual. Compartilhem aqui nos comentários a lista de vocês de 10 leituras para o próximo ano, em 2024. Se vocês vão fazer uma lista parecida. Eu sei que muitas coisas vão aparecendo também ao longo do ano e às vezes é bom ter uma linha ali de prioridades, né, para seguir. E eu quis muito fazer essa lista, não só para compartilhar aqui com vocês no canal, mas assim, uma lista para que eu também me comprometesse com algumas obras que estão aqui na minha estante e que eu quero muito priorizar no próximo ano. E era isso por hoje. Obrigada se você ficou até aqui comigo. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um abraço e até o próximo.